Agradeço a presença de todos os companheiros, convidados e visitantes, e com o lema rotário, o Brasil abre oportunidades, declaro aberta a 3ª reunião ordinária online do ano rotário 2020-2021. É agora que se bate o sino, querida, bate. Convido para fazer a oração ecumênica a companheira Luciana. Bom dia a todos. Embora neste mundo injusto e insensível seja tão difícil manter a fé, embora tudo pareça conspirar contra o que resta de esperança, embora haja tão pouco estímulo para a preservação do amor, ainda assim é preciso insistir, é preciso continuar acreditando que vale a pena crer na bondade e na justiça. Vale a pena manter viva a esperança em um futuro melhor. Vale a pena continuar acreditando que vale a pena amar, porque Deus existe e Deus é amor. Obrigado, companheira Luciana. Mantendo-se como estamos, em posição de respeito, convido a todos para ouvirmos a mensagem cívica, que será lida pela companheira Janete. Perdão, estava sem áudio. Contemplar a bandeira nacional é sempre um reconforto. Em suas cores, reencontramos a esperança, a paz, a luz. E ainda que às vezes nos deixamos envolver pelo desânimo ou pelo medo diante do futuro, ainda assim, diante do pavilhão nacional, recuperamos a confiança nos destinos da pátria e outra vez nos enchemos de entusiasmo, coragem para continuar lutando, trabalhando, produzindo. Obrigado, companheira Janete. Dando continuidade à nossa reunião, convido o companheiro Raimundo para fazer a hora da secretaria. Boa tarde, companheiros, convidados. Hoje estamos com a presença de 26 companheiros presentes nessa reunião virtual. Eu peço a permissão, a vênia do presidente, para quebrar o protocolo, né, e falar do aniversário de casamento do companheiro Valdir com a sua esposa, dona Iliane, né, que ocorrerá agora no dia 18 de julho de 2020. Parabéns, Valdir. É isso, sem mais informações por hora da secretaria. Obrigado, companheiro Raimundo. Pessoal, mantenham seus endereços atualizados para o iFood entregar as bebidas e a comida referente à festeira aí do Valdir e da dona Iliane. Parabéns, Valdir. Convido agora o companheiro Valdir para dar continuidade aos trabalhos do protocolo. Companheiro Valdir, seu áudio. Ok, desculpa que caiu aqui o meu sistema aqui, a Zoom. Vocês viram que eu saí do... Não sei o que aconteceu aqui, mas ainda bem que voltou. Já estava conectando pelo celular, né? Vamos dar continuidade, né? O nosso secretário aí, nosso amigo, nosso companheiro Raimundo, já anunciou aí as datas comemorativas, né? Que é o aniversário de casamento do Carlos e da Roseli, e o meu, que também ocorre amanhã, do Carlos é dia 21, e o meu amanhã, apenas 44 anos de casados, né? Então, vale a pena comemorar. O nosso presidente também já nominou os nossos convidados, né? Que eu tenho aqui o Alan Wagner, a Isabelle Reis, o Gomes e novamente a Jordana conosco aí mais uma vez. Obrigado, Jordana, por estar conosco, né? Presidente, da parte do protocolo era só nesse momento. Obrigado, companheiro Valdir. Hoje nós teremos a presença de um amigo de faculdade meu, Guilherme Tomizawa,
estudamos aí na Pontifícia Universidade Católica, nos idos de 91 ou 92, se não me falha a memória. Íamos de Curitiba a São José dos Pinhais em um ônibus. Ainda bem que aquele ônibus não fala, né? Tudo que acontecia naquele ônibus fica naquele ônibus. É muita alegria reencontrar meu companheiro, amigo Guilherme, que nos vai brindar aí com uma palestra. Por favor, Valdir, dê sequência à reunião. Ok, então o nosso palestrante de hoje, amigo aí do nosso presidente Emerson, o Guilherme Tomizawa, ele é graduado em Direito e Administração, ambos os cursos pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ele tem pós-graduação pela PUC, né, do Paraná, mestre em Direito pela UGF, doutorado em Direito pela UBA, é advogado, palestrante em Direito Digital, professor de Direito da Faculdade Marta Falcão, Unip e ESBAN, é membro e vice-presidente do IBDE, que é Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, presidente em diversas IES, autor de diversos artigos publicados no Brasil, Argentina, Colômbia e livros na área do direito digital. Esse é o currículo do nosso palestrante de hoje. Guilherme, o tempo é teu, fica à vontade, estamos aqui para ouvi-lo. Fica à vontade. Boa tarde a todos, obrigado aí, Valdir, pela apresentação. Agradecer ao meu grande amigo Emerson Sanches, aí nossos tempos aí de PUC. Realmente, eu tinha muito medo daquele ônibus lá, né? A gente tinha que pegar nas mãos e rezar muito para que não acontecesse nada. Mas estamos aí vivos e fortes, né? Eu agradecer então ao Rotary Club também, de Maringá, pela oportunidade, né, de estar aí trazendo essa palestra para vocês. E hoje, na verdade, eu quero só cumprimentar também, né, a todos os membros aí do Rotary e colegas. E a ideia hoje, então, é só fazer um apanhado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, aqui no Brasil. Então, vou aqui pedir aqui vou colocar meus slides aqui, né, só para a gente ilustrar com mais facilidade a palestra que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Daí vocês me dizem se está chegando aí. Tá chegando bem a imagem aí, pessoal? Chegou, né, Emerson? Beleza? Tá bem legível? Legal. Então, a ideia, pessoal, hoje é fazer um bate-papo, né? Longe de ser uma palestra técnica ou trazer aqui questões muito pontuais do direito, mas a gente trazer pelo menos o mínimo para que vocês consigam entender como é que vai ser essa nova, né? Como é que vai ser essa nova evolução aí desta lei de proteção de dados com relação a todo tipo ao empresariado brasileiro, as microempresas pequenas, né? De todos os portes. Na verdade, essa lei vai ser aplicada para todo o país, né? Indistintamente para todos os tipos de empresa, em todos os seus segmentos e espectros. Então, tem que já tomar esse devido cuidado, essa devida atenção, tá? Então, vou trazer aqui alguma coisa ou outra para a gente falar, algumas questões inicialmente históricas e alguns casos, né, mais assim emblemáticos que aconteceram para que viesse essa lei de proteção de dados pessoais viesse à tona. Então, tudo começou aí com aquele vazamento, né, aquele vazamento internacional aí do Edward Snowden, né, para quem aí se lembra do que aconteceu, né, o ex-analista da CIA, né, contratado pela NSA, né, Agência de Segurança Nacional e norte-americana, e teve essa questão do vazamento dos dados aí, né, como já havia acontecido aí para quem tem conhecimento do carnívoro, né, e das antenas Echelon, que eram verdadeiros canais de espionagem, né, que pegavam nossos dados, né, nossos dados pessoais e eram totalmente divulgados, compartilhados, né, transferidos e, enfim, alienados para tudo que é lugar.
Então, essa é uma questão bastante problemática, porque isso vai lidar com nossos direitos mais básicos, né? Os direitos fundamentais do brasileiro, né? Nossos direitos personalíssimos. Então, a gente deve tomar muito cuidado com isso, né? O que são esses direitos personalíssimos, né? A gente está falando em honra, vida privada, intimidade, né? Tá? Então, todos esses direitos que estão aí incrustados na nossa Constituição Federal vão estar vinculados a esses dados pessoais, né? Que nós vamos aqui dizer quais são eles, né? De uma forma mais tranquila. Tá? Então, se a gente for analisar aqui, eu trago aqui alguns casos que vieram à tona historicamente, né? Por uma ordem aí cronológica. Vocês devem lembrar do caso da Target, né? A Target foi o primeiro caso de data mining, que a gente chama, né? Que é mineração de dados. Mineração de dados, porque o que aconteceu? Esse aqui foi um caso do vovô que descobriu que era avô, né, através da empresa, não foi através da filha. Essa foi uma surpresa, né? Que eles contrataram um matemático na empresa e esse matemático fez cruzamento de dados, pessoal. Então, é uma coisa muito simples. Hoje você vai em qualquer buscador aí, você vai no Google, Yahoo, KD, Bing, ESC, né? Qualquer um desses buscadores aí na internet, você consegue buscar dados de todo mundo. Nós somos reféns, né, dessas ferramentas tecnológicas. A internet ela veio para o bem, mas veio para o mal também. Então, se você olhar, existe essa forma de você buscar esses dados, né, de você compilar, de você minerar. Uma verdadeira, como a gente chama, a teoria do mosaico, né? Você vai pegando um dado aqui, colhe outro ali, é masculino, é homem, uma idade, faixa etária tal, né, é brasileiro e faz compras nesse tipo de loja. Eu já vou conseguir minerar alguns dados, eu vou conseguir o quê? Fazer uma compilação e um cruzamento de dados para chegar em certa informação. Né? E foi isso que aconteceu com a Target. Né? A filha, eles pegaram os dados ali de hábitos de consumo, dos cartões de crédito dela, e daí, como ela começou a fazer muitas compras de loções de perfume, bolsas, vitaminas, né, para criança, fraldas. Aí o que aconteceu? A empresa pegou os dados, fez o cruzamento e começou a enviar, né, os cupons para a residência dessa consumidora. E aí que a surpresa que o avô pegou, né, e descobriu, mas por que está vindo essas propagandas aqui né, de pessoas gestantes, né, de perfume para criança? Exatamente, então, que é aí que o avô, né, suspeitou e conversou com sua filha e descobriu que era, né, que ia ser vovô, né, justamente por uma questão de cruzamento de dados que acontece na internet. Né? O site Tudo Sobre Todos também é uma questão muito complexa que, inclusive, virou objeto de investigação do Ministério Público do Distrito Federal e realmente você digitava lá o nome da pessoa, o RG, e você digitava só o nome da pessoa e ele dava uma lista de dados, né? CPF, nome dos vizinhos, endereço localizado da pessoa, quer dizer, alguns sites aí que você conseguia de forma gratuita, inclusive, né, conseguir essas informações. Logicamente que eles começaram depois a cobrar, né? Então isso acabou virando um comércio. Vocês começam a pensar nisso, né? Olha o perigo disso. Nossos dados sendo comercializados, né, de forma totalmente aleatória e à luz do dia. Então, deveria existir uma legislação para isso. Né? Por isso que veio o Marco Civil da Internet, né, que seria uma mini Constituição Federal da internet, que acabou trazendo os direitos, garantias, deveres e obrigações, né, dos cidadãos dentro da internet. E um deles falava sobre isso, sobre a proteção da privacidade. Né? E dentro dele falava sobre a proteção de dados pessoais, mas falava que ia ser regulado por uma lei complementar, a posteriori. E essa lei veio depois. Né, depois de muita discussão, né, de vários anteprojetos, de vários debates públicos no Congresso Nacional, através da academia, e aí essa lei ela foi, né, promulgada. Nós vamos falar como. Tá? Alguns outros casos que vão chegando, esses casos mais complexos, cartório virtual, tem sites aí, pessoal, que fazem comércio, vocês estão vendo aí, ó, né? Eles comercializam CPF, CNPJ, lista de ligações telefônicas, né? Tá? Data da chamada, número destino, bens das pessoas, nomes, conversas de WhatsApp, veja só, né? Uma coisa assim que soa até absurda. Se você for pensar, porque isso aí, acho que nem o FBI, nem a CIA conseguia fazer a quebra, né, de conversas do WhatsApp, porque é uma criptografia forte, que a gente chama de peer-to-peer, né, ponta a ponta. Então, para você fazer uma quebra de uma conversa entre duas pessoas no WhatsApp é muito complexa.
né? Tanto é que isso virou objeto de investigação também no Ministério Público de São Paulo, né? Pedindo aí a suspensão, né? O bloqueio do site, e aí já as medidas cabíveis foram tomadas, uma ação civil pública foi ajuizada contra esse site. E mais aí, atualmente, né, que aconteceu aí em meados meados não, lá por abril, né? Abril, maio, quando aí a plataforma Zoom acabou sendo utilizada, nós estamos utilizando hoje, né? Então, talvez nós estamos sendo vítimas aí de algum vazamento, né? Tá? Nossas câmeras, né, que estão aqui nos filmando, se você olhar essa câmera que está filmando aqui, será que essa câmera está filmando só a nossa conversa? Será que não tem alguma pessoa, um bisbilhoteiro, aí um hacker que está olhando a nossa conversa através dessa câmera? Muita gente aí que fala que é teoria da conspiração, o cara é meio neurótico. Não, na verdade se coloca, né, aquele adesivinho, o cara cola aquele adesivinho lá na câmera e no áudio também, justamente para bloquear, né, a imagem e para bloquear o áudio, né? Isso é fato, pessoal. Tá? As empresas investigam a gente, as grandes corporações aí, né, que a gente sabe quais são, acabam fazendo aí uma verdadeira vasculha da nossa vida. Tá filmando aí a tua casa, tá filmando, né, a sua empresa, tá filmando o local onde você se encontra. Então, privacidade existe? Sinto dizer aos senhores que não, né? A privacidade já morreu há muito tempo, né? A gente pode decretar a extinção da privacidade já há muito tempo. Então, a plataforma Zoom aconteceu esse vazamento aí. Vocês estão vendo aí que um salto de 200 milhões de usuários aí no mês de abril, maio, e isso foi divulgado pela Anvisa, né? A Anvisa que teve esse vazamento que se tornou público aí, e as medidas foram tomadas de segurança, né, de vulnerabilidades da plataforma. Então, aí fala, né, o acesso não autorizado à câmera, microfone, tá? Olha lá, viabilizando roubo de credenciais, informações, né, trocadas em videoconferências, né? Poxa, então é uma questão que a gente tem que tomar um certo devido cuidado, nós temos que se atentar para esses tipos de questões que estão vindo aí no nosso mundo virtual, esse mundo, né, digital. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Traz as seguranças, traz as vantagens, mas traz também diversas desvantagens, e nós devemos estar devidamente preparados para isso, né? E essa lei geral de proteção de dados, né, que era chamada ela veio nomeada no Marco Civil da Internet, né, e falava sobre proteção de dados pessoais, né, porque o Brasil, vocês não sabem, mas o Brasil, por curiosidade, foi um dos últimos países da América Latina a adotar uma lei de proteção de dados pessoais, tá, na América Latina. Todos os nossos companheiros vizinhos aí, Argentina, Chile, Equador, né, enfim, Uruguai, Paraguai, todos eles já tinham lei de proteção de dados pessoais. Nós estamos aí chegando aí a uma centena de países, né, 100 e poucos países que já estão aí com lei de proteção de dados pessoais. O Brasil foi um dos últimos, né, por incrível que pareça, né? Para variar, aqui no Brasil as coisas demoram um pouco, né? Tá? Então, quando é que essa lei vai entrar em vigor? Né? Essa lei vai entrar em vigor totalmente em agosto do ano que vem, né? Na verdade, ela teve algumas certas burocracias aí, pela criação, já que ela tinha que ser feita por medida provisória do presidente da República, por decreto, para criar uma autoridade nacional de proteção de dados, como está dizendo ali, a ANPD, que é formada por um Conselho Nacional de Proteção de Dados, que eu vou explicar depois quem são essas pessoas que vão fazer parte, né? E teve algumas alterações na lei. Essa lei era para ter entrado, ela foi promulgada em 2018, daí ela teve um vacatio legis, né, que é aquele período de vacância, né, onde a lei existe uma adaptação da sociedade, né? Nós brasileiros, como é que o empresariado vai estar preparado para esta lei, né? Será que estamos preparados realmente? Será que existe uma possibilidade né, logística, tecnológica, financeira para que vocês consigam se adaptar? Como é que vai ser o planejamento orçamentário das empresas com relação à adaptação dessa lei? Vocês têm que já começar a pensar nisso, né? Porque, na verdade, a partir de maio do ano que vem, nós temos 10 meses para começar a pensar nisso, né? Vocês vão ter que estar adequados, vocês vão ter que estar agindo em conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Isso requer aí alguns cuidados que nós vamos falar agora mais à frente, né? Então, a lei integralmente vai passar a vigorar aí a partir de agosto. Nós temos aí quase um ano, né? Mais de um ano aí, né? Tá? Um ano e um mês aí para entrar em vigor completamente. E é importante que eu estou falando, porque está falando das sanções, pessoal. Ali eu estou falando das sanções, né? As sanções administrativas, que é o que importa para nós. Aqui que nós vamos falar de empresa, nós vamos falar de sanções administrativas, vamos falar também de responsabilidade civil e criminal. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado, né?
Creio que o público-alvo aqui seja, né, deve ter muitos empresários aí, em vários setores. Depois acho que o Emerson pode me dizer, né, qual que é o público-alvo aqui, né, que está aqui. Mas a gente, né, esse conhecimento vai servir para todos, tá? Então essa lei serve para quê? Para garantir a nossa privacidade, né, certo? Para que os dados nossos de pessoas físicas, né, que a gente chama pessoas naturais, não seja compartilhado aí de forma totalmente né, liberada, né, sem o nosso consentimento, sem o nosso conhecimento, sem a nossa autorização, né? Então todos os negócios que a gente fala, negócios B2B, B2C, né, entre empresas ou entre empresas e consumidores, todo o setor, né, do comércio, o setor industrial, as entidades públicas, todas as microempresas, empresas de todos os portes devem estar adaptadas a essa lei, vale para todos. A lei já pegou, não é a pergunta se ela vai pegar, a lei já pegou e ela já está, né, em total andamento, tá? Então, os objetivos gerais desta lei são justamente garantir essa privacidade, né, de nós, né, os internautas, os usuários da internet, através de práticas de total transparência e segurança, que são princípios, né, inclusive da Lei Geral de Proteção de Dados, né, transparência e segurança. Estabelecer essas regras de forma muito clara, pessoal. Vamos dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem aqui. Vamos lá, farmácia. Você vai na farmácia hoje, né, e você está com uma receita de um antibiótico. A gente sabe que antibiótico tem que ter, né, prescrição médica, obrigatório por lei. É o que diz a Anvisa e a ANS. Então, o que acontece? O cara chega, vai lá e pede, né, o remédio no balcão e o funcionário, né, o empregado ou o farmacêutico vai fazer ele preencher uma ficha. Nome, né, RG, CPF, endereço, né, completo, enfim, alguns dados pessoais, que a gente chama isso de dados pessoais, ok? Tá? E você vai preencher esses dados. Ok. Então, até aí, tudo bem, porque é um controle que é feito, porque por uma questão legal, né, existe essa portaria da Anvisa que obriga, né, as farmácias a prestar essas informações depois de quem é que comprou os remédios, que vai ser enviado depois para essa entidade, né? Logicamente que tem dados que não deveriam ser, por exemplo, questionados, né, ou compartilhados, tipo, a gente chama de dados sensíveis, né? Então, se tiver, por exemplo, lá um questionário que pergunte sobre seus dados, questões de filiação política partidária, ideológica, questões religiosas, questões de preferências sexuais, enfim, não importa. Isto não pode, tá? Isto é proibido. A lei proíbe isso. A gente chama de dados sensíveis. Esses tipos de dados não deveriam constar, por exemplo, então, naquele carimbinho que o farmacêutico dá lá atrás, né? E vai colocar, vai pedir essas informações do usuário. Isto não cabe à farmácia, né? Então, você tem que fazer aí já, né, comunicar às autoridades responsáveis sobre o que está acontecendo, né? Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês é justamente para elucidar, né, para ilustrar como funciona essa questão da proteção de dados. Para que serve? Qual é a serventia? E eu coloquei outro exemplo ali de joias, bens imóveis, né, que as pessoas que vão lidar com essas áreas também, que elas têm que ser informadas ao COAF. Então, veja, tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter ponderação. Dados que a lei, né, obriga é uma coisa. Agora, dados que sobressaem o interesse, você vai no estacionamento, aí o cara vai pedir teu CPF. Bom, chefe, vê lá teu CPF, mas CPF para quê? Bom, para emitir a tua nota fiscal eletrônica, talvez, a nota fiscal manual. Tudo bem. É uma coisa. Agora o cara começa a fazer várias perguntas, seu endereço, né, preferências, quer dizer, não faz sentido. Essas informações não podem ser dadas, né? Não há interesse para isso, né? Por que a empresa tem interesse em ter esses dados num banco de dados? Ok? Então, vocês vão ter que futuramente ter aí um auxílio de um escritório de advocacia, né, um especialista na área do direito, que vai lidar com essa questão de compliance, que vai lidar com essa questão de governança, né, corporativa, com essa questão de proteção de dados pessoais, né, de acordo com a LGPD, justamente para você ter segurança nas relações jurídicas. Você vai ter que dar essa confiabilidade ao seu cliente. Você vai ter que dar essa sua reputação, né, mostrar que você está preocupado com os dados pessoais desse cliente. Então, vai trabalhar com essa questão
você tem a livre iniciativa, tem a questão da concorrência que está estipulada na Constituição Federal, mas também você tem que respeitar isso. Então, o que acontece? Você vai ter que contratar um escritório de advocacia que vai trabalhar com a adequação e a revisão de contratos, né, com as suas respectivas cláusulas contratuais, né, que elas vão estar trabalhando com esses dados pessoais, esses dados sensíveis, né, as autorizações, os consentimentos que são feitos, pelo menos, preferencialmente por escrito. Então, todos esses dados são muito importantes. Então, você tem que estar realmente respaldado, albergado por um escritório jurídico, né, ou uma empresa que vai realmente lhe prestar esse serviço. Tá? Isso é importantíssimo. Né? Então, estamos falando dos dados, expliquei já para vocês, né, os dados pessoais aí RG, CPF, telefone, endereço da pessoa, qualificação pessoal, dados, estado civil, né, dados pessoais. Os dados sensíveis estão aí, né, que eu disse que não, né, eles podem ter um fim discriminatório, né, por isso que ele tem essa proibição legal. E os dados anônimos, como eu falei para vocês no caso da Target, né, que vai lá e faz o cruzamento, pega uma informação, né, para chegar à identificação de uma pessoa. É aquela verdadeira teoria do mosaico, né? Faz uma coxa de retalhos e você vai juntando uma peça com outra e você forma a informação da pessoa. E os direitos que os principais, que nós, né, nós cidadãos, vamos ter frente, né, às empresas que forem aí no caso armazenar esses dados, né? Aí a armazenação pode ser tanto nas nuvens, como pode ser vocês podem armazenar isso de forma física, tá, pessoal? E uma coisa importante, isso vale para tudo, tá? Não é só para relações digitais e virtuais, não. Vale para os bancos de dados físicos. Se você faz um cadastro, um fichário, entrega na mão do cliente, do usuário, e ele preenche esses dados. Então, vale para tudo. Não é só para uma questão de internet, não, relações virtuais. Vale para todos os tipos, tá, de segmentos aí nas áreas. Então, você tem que dar o seu consentimento, esse consentimento específico, pessoal. Ele vai ter que constar dentro do contrato. Por que você vai estar usando esse tipo de informação? Vai ter que estar, então, os contratos vão ter que estar, essas conformidades, esse compliance, né, que é agir de acordo com, né, que é a tradução de compliance, é justamente isso. As empresas vão ter que estar com seus contratos revisionados, tá? Os consentimentos vão ter que estar totalmente preparados, porque você especificamente vai ter que dizer para que serve aquela informação, para qual fim, para que se destina. Tá? E não é só um simples aceito ou confirmo. Não, não é assim. Tá? Ela tem que ser específica. Né? Você vai ter direito a acessar seus dados para você corrigir dados inexatos, incompletos, desatualizados, né? Que estão ali num banco de dados. Você pode pedir para anonimizar, bloquear ou até eliminar dados desnecessários. Okay? Então, ali permite isso. Por exemplo, você morava num condomínio e você se muda. Né? Então, você vai ter que pedir para a administradora, né, ou de condomínio, né, ou para o síndico, eu quero que você delete aí, né, tire meu nome, elimine meus dados aí do banco de dados, porque não tem mais relevância. Eu não estou mais fazendo parte desse condomínio. Então, por favor, retire meus dados. Então, vai ter toda essa sistemática, né, como é que vai funcionar isso, né, portabilidade de dados para outro tipo de fornecedor, tá? E quem são essas pessoas nesse cenário? Quem são os agentes, né? Quem são aí essas pessoas que são identificadas dentro do tratamento de dados? Então, nós temos aí quatro personagens quatro protagonistas vão fazer parte dessa questão dos dados pessoais. Pessoa física, né? Somos nós. E aí, quando a gente fala em dados pessoais, pessoal, biometria também, tá? Reconhecimento facial também são dados pessoais, então, cuidado com isso, tá? O CEO, né? Que aí é o dono da empresa, tá? É a empresa por si só, que vai colher os dados e tomar as decisões mais importantes com relação à forma e à finalidade que o tratamento vai ser feito, né? O operador, que normalmente é um prestador de serviço, tá? Eu vou explicar depois numa tela aqui como é que vai funcionar isso. Um prestador de serviço, uma empresa ou pessoa física, né? Que vai realizar o tratamento dos dados que o controlador vai ordenar, ok? E, por fim, nós temos o tal do encarregado, chamado de DPO, né? Data Protection Officer, né? Que é o cara que vai lidar com a proteção de dados pessoais. Ele é uma peça imprescindível e é uma das mais importantes dentro desse quebra-cabeça. Por quê? Ele vai ser a pessoa que vai controlar a comunicação entre o dono da empresa, né? Entre o prestador de serviço, os funcionários dentro da empresa, porque tem que existir um treinamento interno, pessoal. Vocês vão ter que treinar seus funcionários, tá? Com relação a essa questão da proteção de dados.
Então, como é que ele vai orientar os funcionários da empresa sobre um manual de boas práticas, né? Com relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ele vai ser um link, ele é a ponte entre todos esses partícipes aí, né? Então, ele vai fazer todas essas funções, por exemplo, aceitar reclamações. Então, o cara fala assim, ó, quero que você tire esse dado aí que está falando sobre minha opção religiosa. Não quero que conste isso no formulário. O cara vai lá né, e vai comunicar isso ao controlador, que, por sua vez, manda, né, ao operador fazer o quê? Excluir esse dado do banco de dados. Tá? Então, tem todo esse caminho, né? Então, tem toda essa hierarquia. Tá? Então, ele vai lá receber as informações da autoridade nacional, vai orientar esses funcionários da empresa, vai executar as outras funções aí que lhe forem atribuídas. Tá? E aqui eu tenho aqui um exemplo prático, né? Vocês estão vendo ali, o controlador seria, por exemplo, lá, vamos pegar um hipermercado, um supermercado, né? Uma loja de ferragens, não sei, uma farmácia, controlador. E é o cara que toma a decisão, ele é o chefe. Né? Ele vai contratar um operador. Quem que é o operador ali? Né? O operador pode ser um call center que vai fazer toda a manipulação, tratamento dos dados. Né? E nós temos na outra ponta ali, o titular, nós, pessoa física, né? Nossos dados. E, por fim, o tal do DPO, né? Que é esse encarregado de proteção de dados, que é um especialista, né? Ou uma pessoa física ou jurídica que vai fazer toda essa ponte entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? O dono da empresa, a prestadora de serviço e o titular dos dados. Tá? Como eu falei, pessoal, vai ter aí a ensejar responsabilizações civis ou criminais. Então, tanto o controlador como o operador vão poder responder aí por vazamento de dados, né? Venda de banco de dados, transferência, né, não autorizada de banco de dados. Isso aconteceu muito. O Facebook aconteceu isso numa transferência internacional. Ele teve um processo que envolveu aí países, né, Estados Unidos, a Suécia, se não me engano meu, que estavam transferindo dados do Facebook, né, sem autorização. Então, veja aqui, a empresa não vai poder fazer isso. Ela não vai poder, ela vai ter que tomar o devido cuidado. Você vai perguntar para mim assim, mas Guilherme, quer dizer que eu tenho que ter vou ter que ter 100% de controle de tudo? Não, 100% é impossível, né? É impossível. Até porque as informações podem vazar de todas as formas, né? Através até do próprio ser humano, falha do ser humano. Mas você vai ter que criar, né, adequações necessárias, inclusive tecnológicas, né, barreiras, obstáculos, né, de segurança na empresa, para que não ocorra isso. Porque se acontecer isso aí, pessoal, vai acontecer, né, ações de dano moral e dano material contra as empresas. Então, vocês têm que já estar preparados para isso. Então, como é que eu vou me preparar? Olha, você vai ter que contratar, né, uma pessoa capaz, competente, para ter que fazer toda essa proteção, essa segurança e essa orientação jurídica, né, de como é que você vai fazer. Porque tanto o dono da empresa, o CEO, como a prestadora de serviço podem responder solidariamente o que diz a lei, né? E também o encarregado que você vai contratar para operar junto ali, né? Quando ele não mapeia alguma coisa, ou quando ele deixa de implementar, né, alguma conformidade de acordo com a LGPD, né? Então, tudo isso pode tornar uma cadeia aí onde todos podem responder solidariamente. Então, inclusive criminalmente, viu, pessoal? E vamos pensar aqui, né, em responsabilidade civil. Você consegue imaginar eu pedir para você escolher o banco de dados de um dado que vazou de uma pessoa que entrou com uma ação contra vocês e vazou? Você vai manchar sua reputação, né? E a gente sabe que para construir a reputação de uma empresa demora a vida inteira, né? E para você manchar ela basta alguns segundos, ainda mais com a internet. Então é uma questão muito complicada. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado. Isso tem que estar muito bem sedimentado na empresa, né? Então, não só a questão da reputação, como também as multas administrativas que eu vou falar à frente aqui, né? Que a coisa não é brincadeira, não. Tá? Só por curiosidade, né, esse Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? Que onde existe essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, é formado por membros do Poder Executivo, do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público, da CGI do Brasil, Comitê Gestor de Internet, entidades de sociedade civil que trabalham com proteção de dados, entidades científicas, tecnológicas, faculdades, né, normalmente faculdades, universidades públicas, confederações sindicais, né, de setor produtivo, entidades representativas aí do setor empresarial e de dados pessoais e também, né, pessoas do setor laboral. Tá? Essa é só um dado de curiosidade para vocês. Olha o que interessa mais para a gente aí, pessoal. A parte mais importante. Sanções, olha aí.
né? As sanções vão desde a advertência, tá? Para você vai lá e corrigir algo que está errado, né? Ou algo que você deixou de fazer. Claro, pessoal, isso vai estar tudo ligado com reincidência, gravidade do dano, né? Tudo isso vai estar vinculado à questão das sanções administrativas, responsabilidade objetiva, subjetiva, tá? A multa, olha só, pessoal, presta atenção nisso aqui, isso que é importante. Multa, tá? Simples que eles colocam, né? De até 2% do faturamento bruto, pessoal, da pessoa jurídica. Olha só, né? Ou um valor máximo teto de 50 milhões de reais. Quer dizer, é a derrocada, né? A quebra das empresas. Ainda mais em épocas de pandemia, né? Eu vou falar disso também. Como é que o cara que mal está sobrevivendo nesse país hoje, né, vai aí sobreviver aí às exigências da LGPD e ainda com multas que pode... Olha só o importante que eu vou falar aqui agora. Está escrito ali no inciso 2, por infração. Ou seja, você pode acumular várias infrações e pode extrapolar esse valor de 50 milhões. Eu nem consigo imaginar isso, né? 50 milhões aí são as empresas de grande porte, grandes corporações no país, né? Tá? Multa diária, publicização da infração, esse aqui que é o importante. Quer dizer, você faz a coisa errada, ainda você vai ter que pedir lá uma retratação e publicizar o erro seu. Quer dizer, é aí que você vai manchar a tua reputação. São essas questões muito complicadas, né? Bloqueio de dados, eliminação dos dados, ó. Pessoal, imagine vocês aí manipulando dados em bancos de vocês ali. Vocês têm todo o cadastro de vocês. Daí vem a lei e vai falar assim, agora eu quero que você exclua todo esse banco de dados. Imagina vocês perderem todo o banco de dados dos clientes de vocês. Consegue mensurar o prejuízo? Né? Tá vendo a importância da lei? Tá? Suspensão da atividade, tá? E até proibição da atividade relacionada com o tratamento de dados. Então, aí as sanções são bem complexas, né? A lei vai ser cumprida? Não sei, não dá para dizer. A lei ainda não está completamente em vigência, né? Como foi falado, vai entrar totalmente em vigência só ano que vem, até agosto do ano que vem. Então, tudo está ainda no campo, né? Aí nós estamos aí fazendo elucubrações. Não temos nada ainda concreto. Não dá para ser muito... a gente não tem aí um dado, né, aí que a gente possa mensurar. 100%? Claro que não. Talvez 60%, 70%, 80% das empresas vão cumprir? Talvez. Mas o que dirá em épocas que nós estamos passando por essa recessão econômica, né, que o país estava começando a reerguer e de repente veio a pandemia. Né? Então, são questões muito complicadas que a gente tem que tratar. Aí tem uns dados estatísticos que eu trago aí que são muito importantes. Né? Olha ali, em 2019, ano passado, 85% das empresas ainda não estavam prontas para atender a LGPD, né? De acordo com o Serasa Experian. Tá? Olha só, 31% do setor financeiro estava preparado, que é o setor que estava mais, né, aí próximo das exigências da LGPD. Serviços, quase 20%, varejo, quase 18%, saúde e hospital ficava em último lugar, quase beirando aos 9%, que estariam adequadas à LGPD. 72% das companhias com mais de 100 funcionários, aí, nas empresas já chegando aí a médio porte, né, estão contratando aí uma pessoa jurídica, uma pessoa especializada para fazer essa assessoria, para fazer essa adequação à lei. Este ano, em fevereiro, um estudo mostrou que 40% das empresas não estavam preparadas para a LGPD. Veja, já estamos falando desse ano, né? Tá? Dados mais atualizados. Microempresas e pequenas empresas, o percentual aumenta, chegando a quase 60%, né? De empresas que não estão aí nem um pouco adequadas à LGPD. E aí um dado que é mais também interessante, curioso, que 25% dessas micro, pequenas e médias empresas, né, aí às vezes não tem nem conhecimento sobre as particularidades da lei. Então vocês vejam aí que a gente tem que estar muito bem preparado, né? Eu trouxe um dado aqui também do Sebrae, desse ano, atualizado, bem interessante, que diz aí que pelo menos 600 mil micro, pequenas empresas fecharam as portas, né? Então isso é uma coisa muito triste, né? Essa é uma realidade muito triste que aconteceu aí a nível mundial, aí nós estamos aí torcendo para que isso acabe, né? Que chegue logo uma vacina, que venha logo aí os laboratórios e as universidades cheguem a um esforço comum para que a gente consiga derrotar esse vírus, né? E para que acabe com esse efeito devastador aí nessa política de terra arrasada que está acontecendo no nosso país e no mundo inteiro. O número de empresas que estão demitindo chegou a 34%, né? Teve um aumento aí de 34% de funcionários aí, a gente sabe das realidades, né? Não preciso ficar entrando em detalhes com relação a isso. Né? Logicamente, então, pessoal, aqui o último recado que eu dou para vocês são soluções técnicas
tá? Que devem ser aí adotadas, né? Você contratar uma empresa para fazer essa auditoria, né? Então, é o DPO que vai trabalhar com isso. Alguns recursos tecnológicos, pessoal, para quem, ainda mais quem trabalha com planilhas em Word, Excel, né? Implementar um firewall, né? Essa barreira de fogo aí, que vai ser uma forma de você obstaculizar, criar uma camada de proteção maior, né? Para que um hacker ou uma pessoa mal intencionada entre na sua empresa através de uma forma virtual, né? E bloqueie, entre um acesso de porta e consiga aí, sei lá, furtar dados, disseminar dados, né? Transferir dados, copiar, né? Ou às vezes até adulterar, tá? Antivírus, né? Antivírus, anti-malwares, né? São também muito bem recomendados. É lógico que não existir um antivírus 100%, mas são aí práticas que você pode adotar na sua empresa, né? Para você já ter aí um setor de TI que trabalhe junto com essa questão do firewall e dos vírus, né? Manter os sistemas operacionais atualizados sempre, também, né? E verificar essa questão aí da realidade de vocês no armazenamento de dados nas nuvens também, tá? Que também seria uma questão que a gente tem que tomar um devido cuidado com relação a isso. Desculpa aí, Emerson, se eu passei já do tempo, não estou olhando aí, já devo ter passado um pouco. As minhas considerações finais, então, pessoal, seriam aí que a gente continue debatendo isso, né? Em debates públicos aí com a sociedade civil e o Estado e a academia, né? E as pessoas preparadas para discutir isso, né? Que o empresariado também participe desses debates. Fazer uma harmonia entre o Ministério da Justiça, a Anatel, né? O Comitê Gestor de Internet, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, standards, códigos de conduta, acordos internacionais, né? E empresas de telecomunicações para a gente tentar harmonizar toda essa questão da LGPD para a gente chegar num equilíbrio de interesses, né? A gente não pode, claro, desestimular a economia brasileira, a gente tem que fomentar, na verdade. Só que para isso a gente tem que mirar principalmente nas nossas garantias de direitos fundamentais do brasileiro, que acho que é isso que a gente almeja, que é a malfadada aí, né? Privacidade dos dados pessoais de nós brasileiros, tá? E aqui eu encerro aí a minha fala e agradecendo a todos vocês aí pela paciência de ter me ouvido aí. Muito obrigado. Obrigado. Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação, pela palestra. Foi muito elucidativa para nós, eu diria para os companheiros empresários também. Uma excelente fonte de informação, tá? Muito obrigado mesmo. Queria aqui também, simbolicamente, entregar a você um certificado de participação. Oh, que rápido! Aí depois eu envio para você. Tá? Muito obrigado. Uhum. Tá? Deixo aí também aberto, Maravilha. se houver algum companheiro, algum convidado que queira fazer alguma pergunta, algum questionamento para você. Peço também, Guilherme, que depois se dê uma olhadinha no chat aqui do Zoom, né? Várias pessoas se manifestando, agradecendo. Legal. Agradecendo aí pela sua palestra. Pessoal, alguém deseja fazer uma pergunta? Se me permitir aqui, Sim, claro. Emerson, só queria aqui agradecer, estou lendo aqui as mensagens, né? Dos colegas aí amigos que estou aí, amizades que estou fazendo a partir de hoje, né? Que eu estou conhecendo, pessoas que estou conhecendo a partir de hoje. E também quero agradecer a presença aí do Aldo Evangelista e da Karen Hartmann, que são presidente e vice-presidente aí da OAB, aqui da Comissão de Direito Digital e Startups aqui do Amazonas. Estão aqui prestigiando aí a palestra aí no Rotary, né? Então, agradecer a participação deles aí. Muito obrigado aí pela presença deles e de todos vocês que me escutaram até agora, e fico aberto aí a perguntas. Legal, muito obrigado também, obrigado às pessoas. Gomes, quer falar? Quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, abre teu áudio aí, fique à vontade. Tá, obrigado. Estão me escutando? Tá um pouquinho baixo, Gomes. Tá escutando? Melhorou? Melhorou, talvez é que esteja falando longe do microfone ou por causa da máscara. É provável. Uhum. A minha dúvida é só o seguinte, você falou autorizações e tudo mais com a questão dos dados pessoais. Mas, por exemplo, a empresa já tem esse dado de um cliente que compra regularmente. Como que a gente tem que tratar? A gente tem que informar para ele, a partir de tal data, você tem que autorizar a gente a usar os seus dados. Como que funciona o caso? Porque, assim, pelo que eu entendi, por exemplo, um cliente novo. Você já comprou com a gente? Nunca comprei. Então, vamos fazer um cadastro. Vou fazer um cadastro seu aqui dos seus dados, CPF e tudo mais.
mas os dados que a gente já tem, como que vai funcionar isso? Entendi a sua preocupação, claro, Gomes. Obrigado pela pergunta. Na verdade, os novos é fácil, né? Você vai fazer lá um termo de consentimento, né? Ou no contrato mesmo de prestação de serviços da empresa, você vai constar as cláusulas que você vai estar elucidando, né? E enaltecendo justamente as questões de esse compliance que vai ser feito em conformidade com a LGPD, né? Dizendo para que você vai fazer o tratamento daquele dado, né? Então, se você vai ter um dado sensível daquela pessoa, por que você vai ter que justificar por que está colocando aquele dado? Isso é muito fácil para os que já foram, né? Então, a pergunta é para os clientes que são os fiéis, os clientes que estão já cadastrados na empresa, justamente. Então, na verdade, o que eu aconselho nesse caso, Gomes, é realmente fazer uma readaptação, né? Fazer uma reanálise e uma revisão, né, desses contratos. E você vai ter que fazer um aditivo, alguma coisa assim, né? Ou fazer algum termo de uso, alguma coisa que você vai trazer uma elucidação, né, a esse consumidor que já é cliente da empresa, para que ele tenha conhecimento, né, das informações dos dados que vão ser utilizados para tal fim, né? Então, lógico, você sempre vai ter que dizer qual é o fim destinado a esse tratamento, né? Ele tem que ter um fim? Sim. Ele tem um prazo? Talvez, né? Então, a coisa tem que ser muito clara. Então, esse princípio da transparência que está dentro da LGPD, ela tem que estar de uma forma muito solar, muito cristalina, para que não haja depois má interpretações, né? E para que não haja depois aí problemas com o setor jurídico da empresa, que ele pode dizer que houve uma cláusula abusiva, leonina, né? Que vai trazer um prejuízo aí ao consumidor ou ao usuário, né? Ao cliente, para que depois se torne uma demanda judicial. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Gomes. Obrigado. Algo mais, obrigado, Gomes? Era isso? Era isso, Obrigado. Pessoal, alguém mais deseja fazer uma pergunta, um questionamento? Bom, temos ali também, né, os contatos do Guilherme que estão à disposição, tá? Se alguém quiser depois entrar em contato com ele, ele passa o valor dos honorários, né, Guilherme? Fazer um atendimento, tá? Mas está à disposição. Então, novamente, eu agradeço aí ao Guilherme, tá? Obrigado mesmo aí pela sua participação e pela palestra. Prezados companheiros, voltemos aí os assuntos pertinentes ao nosso Rotary. Queria informá-los que dia 18, amanhã, teremos o seminário de imagem pública, tá, aqui do nosso distrito, onde todos os rotarianos estão convidados a participar, sendo interessante também a presença da nossa comissão de imagem pública, capitaneada aí pela Lindsay, né, e demais companheiros. Temos também, pessoal, aí em andamento, uma campanha que foi feita de arrecadação de valores para aquisição de cestas básicas, né, no nosso clube. Então, a gente está aí com um evento, com uma programação feita pela Dita, que é uma empresa cidadã do nosso clube, que no dia 18 de agosto tem o Campo Limpo, né? É uma data nacional, tá? Em que eles vão fazer uma distribuição de cestas básicas em virtude do Covid. Normalmente, eles faziam ações, né, no campo, alguma coisa assim. Em virtude desse momento que a gente vive, eles vão fazer uma distribuição de cestas básicas, onde convidamos aí os nossos companheiros a participar, fazendo, se possível, a doação de uma delas. Tá? O valor é de R$60. Aos que já fizeram a doação e o pagamento, nosso muitíssimo obrigado. Gostaria também de passar aos companheiros aí do clube que a ata, né, de transmissão e posse já foi ao cartório registrado, já retiramos ela do cartório e demos entrada no Banco Sicoob para a transferência de titularidade para o presidente e para o tesoureiro. Esperamos que até segunda-feira esse processo esteja concluído. O governador Renato deseja comentar, trazer alguma informação para nós hoje? Sim, obrigado pela oportunidade, Emerson. Parabéns ao nosso palestrante e ao pessoal do Amazonas, ao Guilherme e aos demais do Amazonas que estão aqui conosco. O Rotary tem uma ação bastante forte lá no Amazonas, aquela região toda, o distrito 4720, onde eu e a Tânia já tivemos a oportunidade de representar o nosso presidente lá no 4720, toda aquela região, Pará e companhia, Amapá, Rondônia, Roraima, né? É o maior distrito em território do mundo. É muito bacana ver vocês aqui tão longe, né, e tão pertinho da gente nesse momento.
duas situações só que eu queria colocar para o Guilherme. A primeira delas é que o Rotary tem as normas de privacidade, né, que já foi divulgada desde o ano passado, há cerca de um ano, mais ou menos, para cá, né, onde ele orienta quais dados podem ser coletados dos rotarianos, né, e quais dados podem ser compartilhados, mesmo dentro do Rotary. Então, é toda uma orientação visando a privacidade, né, de dados, e é um processo bem bacana. Eu acho que já focado também, talvez, nessa situação toda, Guilherme, que você nos apresentou. Então, só parabenizar você aí pela demonstração, pelo trabalho, e desejar sucesso a todos vocês. Obrigado. Obrigado, governador Renato. Janete, deseja comentar alguma coisa conosco sobre a comissão a BTRF, Empresa Cidadã? Teu áudio, Janete. Me desculpe, estava fechado. Saudações a todos, os companheiros e convidados. Eu gostaria de comentar assim, gostaria de atualizar as pessoas, né? E nós tivemos uma reunião ontem, o Emerson, o Ademir, eu e a Luciana, tá? Para a gente estar alinhando toda a nossa parte administrativa que a gente vai trabalhar esse ano, que foi orientada pelo Renato, pelo governador Renato. Então, estamos trabalhando, estamos alinhando para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos. Obrigado, Janete. Aos demais companheiros, a gente está estruturando, né, esse processo aí de captação de novas empresas cidadãs e também manutenção das já existentes, né? Então, nós fizemos uma reunião aí com a Janete e a equipe, traçando aí esses nossos objetivos aí e a maneira de trabalhar nos próximos meses. Muito obrigado, Janete. Companheiro Ademir Avance, deseja falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Obrigado, presidente Emerson. Cumprimentar o Guilherme. E cumprimentando o Guilherme, quero cumprimentar também os demais companheiros do clube. Informar a vocês que nós tivemos uma reunião essa semana e ficou definido